o autismo, né? Ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, o que acontece? Vocês acompanham a gente aqui, estamos sempre falando sobre o desenvolvimento cerebral, sobre o comportamento e a importância, né, desses diagnósticos, a importância das emoções, a importância de tantas coisas. E como vocês sabem, a gente sempre brinca aqui, os homens têm mais neurônios do que as mulheres. Mas eu brinco, Rodrigo, que o homem não usa. As mulheres têm mais... A Neuro falou a mesma coisa hoje lá. Então minha piada já tá ficando famosa, porque essa fui eu que criei. Homens têm mais neurônios do que as mulheres, né? Mas não uso, brincadeira, uso. E nós, mulheres, temos menos neurônios, porque a gente já domina o mundo desse jeito, a gente já faz o estrago que a gente faz. Imagina se a gente tivesse uns neurônios a mais. Coitado de vocês, né, Rodrigo? É verdade. Meu marido fala isso. Com pouco neurônio, vocês já fazem esse estrago, imagina se tivessem mais. As mulheres, elas têm mais conexões neurais, ou seja, nós temos mais emoções, né, do que os homens. O portador de autismo, ele acaba tendo muito mais essa atividade cerebral, né? E principalmente o menino, porque ele tem mais neurônios do que a maioria. Então, vamos colocar aqui, se a gente tivesse 30 mil neurônios, um portador de autismo teria 3 vezes mais do que isso. Na gestação, ali pelo terceiro mês, o cérebro do bebê já está pronto para o nascimento. E até os 9 meses, existe uma seleção natural desses neurônios. O cérebro vai descartar alguns, né? E a criança vai nascer ali habilitada. Quando ele é portador do autismo, o cérebro não fez essa seleção e ele nasce com tudo aquilo. Então, ele acaba tendo tudo em excesso. Emoção em excesso, sensibilidade em excesso, tudo em excesso. E aí acaba tendo o hiperfoco também, né? Então, quando o Vinícius deve ter isso, quando se interessa por uma coisa, né, Rodrigo? Exatamente. Não tem quem tire da mão. E aí, olha a dificuldade para conviver com as crianças também normal. Uma criança, naturalmente, ela já invoca com alguma coisa, ela não quer compartilhar seu brinquedo. Uma criança portadora de autismo vai ter isso de maneira muito mais exacerbada. Então, como que a gente faz, Rodrigo, né, para sobreviver a isso? Mas, antes, eu quero que você conte um pouquinho para nós como foi para você ser pai, né? Com certeza é ter primeiro filho, né? Sim. Toda aquela expectativa, enfim. Como foi você ser pai do Vinícius e quando vocês perceberam, né? Esqueci o nome da tua esposa, perdão. Moira. Quando você e a Moira perceberam que havia algo de diferente, como foi essa questão de diagnosticar o Vinícius? Como que funcionou? O Vinícius, quando ele nasceu de uma emergência por falta de oxigenação dentro do útero. E ele ficou 15 dias internado até receber alta. Depois disso, não tivemos nenhuma intercorrência. Foi o primeiro ano tranquilo, normal, como de qualquer criança. Acontece que próximo de ele completar 1 ano, ele quebrou uma clavícula. E depois, quando ele foi iniciar a fisioterapia, a fisioterapeuta percebeu que ele tinha um lado esquerdo comprometido de alguma forma. E foi que a gente levou ele no neurologista e descobriu que ele tinha uma lesão neurológica. Então, esse foi o primeiro ponto de partida. A gente descobriu ali a lesão. E depois foi evoluindo, a gente foi buscando mais informações, levando ele para os tratamentos, até que a gente percebeu que alguma coisa diferente ele tinha, porque ele não falava, ele tinha alguns trejeitos. Eu já tenho um sobrinho que está no espectro de um nível mais baixo, mas está. Foi quando a gente levou ele para Curitiba, num médico especialista, e recebemos o diagnóstico de TEA, né, para o autismo. E aí que a gente começou a perceber as dificuldades, porque até então, para mim, autismo era uma coisa longe. Eu tinha um sobrinho, mas não era algo ainda distante para mim, não tinha esse contato. O que eu sabia do autismo até então? É o que eu via na TV ou nas redes sociais. Esse assunto não chegava tanto para mim. E quando a gente recebeu o diagnóstico dele, a gente começou a se olhar assim, o que nós vamos fazer? Ele estava com quantos meses, Rodrigo? Ele estava com 2 anos quando ele recebeu o diagnóstico do autismo. E foi no meio da pandemia. Isso também já foi um outro problema, porque era tudo fechado, não tinha como ir em médicos, tava aquele caos de fechamento de pandemia. E aí nós pensamos assim, ok, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos entender isso? E fomos pesquisar. Porque a gente não existia ninguém que poderia nos ensinar, nos preparar.
de falar assim, olha, a partir de agora, vocês vão seguir esse caminho. Tudo bem, o médico nos dá essas informações, mas ele dá as informações de terapia. Olha, agora vocês vão fazer terapia disso, vão fazer terapia daquilo, é fono, é isso. E era muita terapia. A gente não sabia nem por onde começar. E aí a gente foi evoluindo, foi pesquisando, Com foi 2 anos, o entendendo. Vinícius falava, ele se comunicava. Muito pouco. Ele falava uma palavra ou outra de água, pedia uma coisa ou outra, mas quase nada. Outra questão que eu observo também, Rodrigo, e prestei atenção que outras mães também relatam. Quando a mãe tem um filho já anterior e o segundo tem o espectro, ela identifica de maneira muito fácil porque ela tem o comparativo. Mas no caso de vocês nunca haviam Não, tido filho, né? exatamente. Então o primeiro filho que vem é tudo novo. Então tudo a gente novo. não sabe o que estaria dentro do parâmetro normal de desenvolvimento e o que foge dessa pseudonormalidade que a gente entende. Né? Exato, porque assim, ó, ele não falava, entre o primeiro e o segundo ano, a gente tinha a questão da lesão, mas ele não falava, mas a gente não sabia se tinha algo a ver com a lesão, mas todo mundo falava, médicos, pediatras, ah não, menino demora mais pra falar, a menina fala mais Menino mais rápido. preguiçoso. Só que assim, começou a não falava, desenvolvia uma palavrinha ou outra, isso já tava chegando no segundo ano, e foi aí que a gente entendeu, opa, alguma coisa tem. A gente até então nem pensávamos em autismo, pensava alguma coisa relacionada à lesão. E aí quando a gente levou no médico em Curitiba, aí entendemos, ele mostrou pra nós isso, esses são os problemas dele, e a questão do autismo, o que pode ter acontecido é que o autismo dele pode ter superlativado por conta da lesão. Ou seja, se ele não tivesse tido a lesão, ele poderia ter um autismo de nível mais leve, de nível 1. Com a lesão, isso pode ter potencializado o autismo dele ter virado um nível 2. Outra questão também que a gente observa nos relatos, né, de pais de crianças portadoras do transtorno é isso. Às vezes o pai ou a mãe tem o espectro de forma leve, então já está no gene, porque a pessoa não vai se tornar autista com 18 anos, aos 16 anos. Ela nasce, né? Ele é um problema, uma alteração genética. Mas algumas intercorrências neurológicas ou físicas, e inclusive no parto, um parto a fórceps, pode acontecer isso, algum acidente logo na primeira infância vai exacerbar isso, essa lesão neurológica vai acontecer de maneira que vai potencializar e talvez aumentar esse nível ali, né, que já estava predisposto, Sim, já teria exatamente. porque já existe a alteração genética, mas ele acaba trazendo essa complicação, né? E Isso. quando que vocês começaram a perceber, porque no começo a gente não tem noção, graças a Deus, né, Rodrigo? Deus é sábio e as coisas vão acontecendo aos poucos. Você vai meio que se preparando, a gente nunca estará preparado para Sim. isso, mas a gente faz o que é necessário. Quando foi o momento mais difícil, assim, para vocês? A questão da interação com ele, né? Eu até falo assim, hoje, uma das coisas que eu digo bastante é a questão de falar com ele, de ouvir ele, né? A gente não tem isso com ele, a gente tem outras comunicações com ele. Mas assim, a gente percebe a questão um pouquinho, às vezes, do preconceito, da interação social, a questão dos cuidados do dia a dia dele. Então, assim, ele tem terapias todo dia. Ele chega no final do dia, ele tá cansado. Tem dias ele vai pra escolinha, ele estuda hoje. Mas a gente chega no final da manhã, ele já tá cansado. Então, a gente percebe que ele, com 5 anos de idade, ele faz muito mais atividades e terapia que um adulto qualquer. Então, a gente percebe, assim, que ele perde essa chance de ser criança. De poder estar fazendo outras atividades com outros colegas de criança, porque ele tem que estar na terapia dia após dia. Ou se não é em casa, é na escola. E essas questões de sensibilidade, como tu falou no começo, o Vinícius ele não tem um problema, que é seletividade alimentar. Vinícius come. Que bom, porque esse é um problema bem comum em quem tem. Esse é a única coisa que ele não tem de problema. Pelo contrário, ele quer comer, se deixar ele come até o reboco das paredes de tanto que ele quer comer. E ele come bem. Não é que ele quer comer besteira, ele come fruta, verdura, o que tiver ele vai comer. De qualquer fruta e de qualquer verdura. Só que a gente percebe essa questão social com ele, de inclusão. Então, muitas vezes a gente tem que deixar de ir a alguns lugares
porque a gente sabe que não vai ser bom para ele. Questão de barulho, hipersensibilidade, luz. Então a gente tem que abrir mão, né? A gente sempre se fala assim, não, os pais, quem tem que abrir mão são os filhos para os pais não. No caso do Vinícius, ou no caso do autismo em si, não. A gente tem que cuidar dele. Então, a gente tem que dar para ele a melhor qualidade de vida. Então, esses são os principais desafios, assim, no dia a dia. Eu ainda não, até pelos relatos que a gente viu hoje lá no evento, eu acho que eu ainda não passei por 10% dos desafios que eu devo enfrentar.